Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LP Talks. Dessa vez, com a minha nova parceira aqui de podcast, a Maria Luísa. E hoje a gente traz um convidado muito especial pra gente aqui, que é o nosso parceiro Ivo Marochka. O Ivo é síndico profissional. Ele vem de uma nova leva de síndicos aí que tratam os condomínios com mais profissionalismo, e esse é justamente o nosso tema de hoje, a profissionalização da profissão do síndico. Então, Ivo, seja muito bem-vindo, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você aí para a gente entender melhor. Valeu, Rafa, obrigado pelo convite, Malu também obrigado, prazer estar aqui com vocês. A ideia é essa mesmo, como eu sou um cara novo nessa área de condomínios, de sindicatura profissional, eu trago a minha bagagem profissional de gestão de patrimônio, né? Então é o olhar para dentro do condomínio e aplicar dentro do condomínio uma gestão que a gente faz na gestão de uma empresa. E aí colocar todas ali as ferramentas que a gente tem de gerir uma empresa dentro de gerir um condomínio. E acho que isso pode dar uma provocada aí no mercado, tornar ele de fato profissional. Porque quando a gente diz, é síndico profissional, mas profissional com que base, né? Por quê? Porque eu não sou mais morador e eu passei a receber, por isso eu me tornei profissional, ou de fato existe um síndico profissional que se preparou, tem um background para isso. Então, acho que essa é a ideia dessa nova leva de síndicos que estão surgindo para tratar as coisas com um pouco de mais ferramentas e mais conhecimento já de gestão de empresa. Então, obrigado, vai ser um prazer poder trocar uma ideia com vocês aqui e a gente poder explorar um pouco esse mercado. Não, bacana, Ivo, a gente vem aí de um mercado, né, São Paulo, por exemplo, números não oficiais, a gente fala aí de mais de 40 mil condomínios, na Grande São Paulo a gente fala aí de mais de 80 mil, né, então, e esses condomínios, eles precisam de uma gestão, eles precisam de uma administração. Paralelamente a isso, a gente vê um crescimento ano a ano desse número, né? Novos condomínios saindo, condomínios dificilmente deixam de existir, né? Então esse número ele tende só a aumentar, e no mesmo nível ou até no nível maior a gente tem esse crescimento do chamado síndico profissional, né? E é exatamente isso que você trouxe. As pessoas, elas estão se auto-intitulando síndicos profissionais, né? São pessoas que muitas vezes não têm ali uma formação, uma preparação para assumir uma responsabilidade que nós sabemos não é pequena, que é de administrar um condomínio, né? E aí a gente tem, ao mesmo tempo, essa nova leva aí de síndicos que são pessoas que vêm aí de alguma formação, seja em administração, seja em contabilidade, muitos advogados estão rumando também para essa carreira. E aí eu queria entender como é que vocês, síndicos dessa nova geração, com alguma preparação, vocês enxergam esse mercado, se a minha visão é essa mesmo, eu estou um pouco míope do que está acontecendo, e no que isso influencia no dia a dia dos condomínios. Você começou a falar sobre a cidade de São Paulo, obviamente, que é onde a gente está, e o volume, que é o lugar onde a gente mais tem condomínios, sobretudo na América Latina. Mas, cara, isso me fez remeter ao passado, cara, na origem de tudo isso. Que interessante, eu já vou chegar na resposta da sua pergunta. Mas eu não sei, o público que está nos ouvindo também, a gente começa a ouvir falar de condomínio, de prédio. Olha, atenção a isso. Biblicamente, lá no passado, no Antigo Testamento, se falava de uma tal de Torre de Babel. Teve até uma novela sobre isso. Lógico, não sobre a Torre de Babel e tal, era o nome para dizer que era uma grande confusão. Mas o fato é isso, né? O povo primitivo começou a construir casas em cima de casas, edificando uma em cima da outra. Surgiu um prédio e virou uma grande confusão. E aí, cara, o que faltou ali? Gestão, não é? Faltou literalmente gestão, conhecimento, habilidades políticas, ferramentas necessárias. Mas ali é o princípio de tudo, a sociedade foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi avançando. A Europa com uma civilização mais originária de tudo, né? Prédios sendo construídos também. E depois a América do Norte, depois a América do Sul, o Brasil, especialmente São Paulo, se tornando uma cidade cinza, né? Com dezenas e milhares de arranha-céus por aqui. Então é um cenário muito bacana e óbvio que tudo que começa sem regulamentação, sem organização. No passado as pessoas organizavam, né? Olha, vamos fazer aqui uma parceria, vamos construir um prédio. Tinha muita gente que há 50, 70 anos, 2 irmãos, uma família, vamos construir um prédio com 20 unidades e nós vamos viver de renda. E assim construía o prédio, 10 unidades para cada lado, 20 unidadezinhas, um acesso no meio com escada.
Não tinha regulamentação de bombeiros, não tinha regulamentação de hidrossanitário, não tinha nada, era tudo na cabeça e ia se organizando. E o tempo foi passando, as coisas vão, lógico, exigindo regulamentação. Até faço uma pausa aqui, há alguns anos, se eu estiver me estendendo aqui nas respostas, me corto, tá? Mas é que, pô, você falou de São Paulo com 40 mil condomínios, cara, e a gente tem que voltar para entender como que a gente chegou nesse ponto. Para daí, se a gente fala, pô, como é que a gente administra um condomínio nesse tempo? Mas há questão, acho que 10 ou 12, 15 anos no máximo, a gente estava começando a receber carros por aplicativos, né? O Uber, na época tinha também o Cabify, tinha alguns outros. E aquela confusão com taxistas, né? E qual é a primazia ali? Quem tem o direito de explorar o serviço público, já que eles pagavam a outorga, tal, o direito lá do protocolo deles. E aí vinha o carro aplicativo, pô, entra o aplicativo e cada um pede o seu, não tem regra nenhuma. E isso também gerou um distúrbio na sociedade. Vamos fazer regulamentação, vai poder, não vai poder e tal. Ou seja, a gente está sempre correndo atrás do que a gente desenvolve. Depois a gente corre atrás para regulamentar. E isso aconteceu também com a moradia de condomínio de edifícios. A cidade de São Paulo vai, depois da Segunda Guerra Mundial, expandindo, construindo prédios e mais predinhos, e vai se organizando, mas sem nenhuma lei, sem nenhuma regulamentação. Só em 1964, vocês sabem bem, é a lei que vem para organizar minimamente o básico de tudo, porque antes não tinha, que é as incorporações, o regulamento interno, a convenção de condomínio, a necessidade de ter um representante legal para representar aquela coletividade, Quando a coletividade do domínio, do domínio, todos têm um domínio, mas tem um condomínio que envolve todo mundo, aquilo se torna um bem comum. E como que a gente representa isso? Quem se representa legalmente ou juridicamente? Só em 64 que isso começa a trazer. E aí lá em 64, na lei, ela vem mostrando lá, tem a figura do síndico, quais são as funções do síndico, se precisar ter um subsíndico, quais são as funções do subsíndico, tem o conselho consultivo, o fiscal, o que ele tem que fazer. E a partir daí é que começa, agora temos uma lei para reger isso. E aí a coisa começa a explodir, o tempo, lógico, vai passando, depois vem outras leis, vem a questão, acho que vocês são do tempo, aliás, nós não somos desse tempo, nós somos do tempo que a gente aprendeu isso na faculdade ou vendo alguma notícia do passado. Teve aquela construtora Encol que misturava o seu patrimônio, finanças, e ela quebrou. E aí... Vem as SPEs, né? Vem as SPEs, exatamente, o patrimônio de afetação, o isolamento. Vão na área de vocês de jurídico, Depois vocês me ensinam um pouco mais aqui. Mas a ideia foi essa, ou seja, olha como o mercado vai se organizando. Primeiro sai construindo tudo com o mesmo bolso. Opa, um quebrou todo mundo se deu mal. Opa, agora então vamos separar os bolsos. Cada um vai numa SPE bonitinha, pega aquele terreno, ele vai ser patrimônio de afetação, se der algum problema, aquele imóvel é garantia dos compradores para que futuramente eles façam o conserto que tiver que fazer, e aí vai se organizando, Aí vem também as questões sociais, de necessidade de moradia. Cara, falando de questões sociais, de desenvolvimento de sociedade, de cidades, na década de 1985 a 90, 92, cara, a própria cidade de São Paulo desenvolveu aglomerados de condomínios gigantes, Vou citar aqui um exemplo, e o pessoal que estiver lá sabe do que eu estou falando. Região da cidade de Tiradentes, no extremo da Zona Leste. Ali foi construído, acho que na época do Paulo Maluf, com o Orestes Quercia, que era governador de São Paulo. Cara, centenas de prédios, imagina, prédios de 3, 4 andares, com 30, 40 unidades. E ali foi direcionado milhares de pessoas para morar nesses lugares. E aí a gente pensa, como é que faz a gestão de tudo isso? Todo prédio precisa de um síndico, todo prédio precisa de um subsíndico, precisa de um conselho. Então, é uma dificuldade. E no passado tinha isso, o cara tem um tempo, ele é meio que o líder de tudo ali, ele fala com as pessoas, ele é um pouquinho bom, habilidoso na conversa, então ele vai lá e conversa com tudo. Só que essa geração, que ficou por uns 20, 30 anos fazendo esse tipo de gestão, que era síndico morador, e nas convenções ali estava previsto que ele tinha a isenção da cota, esse pessoal foi vendo que toma muito tempo, cansativo emocionalmente, tira tempo de você com a sua família, atrapalha o seu trabalho, atrapalha a sua vida. O síndico, muitas vezes, quando ele sai do cargo, que ele fica 10, 15 anos, ele às vezes até sai do prédio, porque ele não se sente mais naquele ambiente, fica um ambiente ruim. Então, tudo isso foi trazendo para essa questão que eu estou dizendo, A sociedade ela vai evoluindo, ela vai empurrando e cobrando melhorias. E aí vem a questão, olha, eu não
moro aqui, mas não vou mais ser síndico aqui. Então, aí vem o síndico de fora. Opa, ninguém quer ser síndico aqui. Então, a gente vai na administradora, né? Que a administradora tem uma força muito grande. E a administradora começa a indicar, olha, tem um síndico ali que atua como profissional. Ele tem 2, 3 condomínios, ele pode cuidar do seu condomínio. E assim vai. E aí a gente chega já há uns 10, 12 anos também, essa função de síndico profissional começando a aparecer com maior evidência, né? Hoje a gente tem com as administradoras aí, algumas delas, fazendo grandes eventos para síndicos, né? Promovendo a função de síndico. E talvez a gente vai chegar, né, agora no ponto que você tocou, que talvez a gente vai poder debater aqui do ponto de vista jurídico e do operacional com síndicos, que é como regulamentar uma profissão dessa, como exigir que a gente tenha um profissional que de fato seja profissional, desde que ele tenha ali uma capacitação mínima de formação acadêmica ou cursos complementares que permitam ele entender como funciona a operação de um condomínio, quais são as responsabilidades que recaem sobre o síndico, quais são as habilidades que ele tem que ter, porque o síndico ele também é um psicólogo, né? Ele tem que ouvir a pessoa. Muitas vezes a gente escuta muitos moradores e o morador só quer falar, ele quer dar um canal para ele falar. Ele quer falar, ele quer reclamar, ele quer dar uma sugestão. Nem sempre a gente vai conseguir atender tudo que ele está pedindo ou que ele está sugerindo. Mas ele precisa falar. E é o papel do síndico também ouvir, né? E acompanhar, e discutir, sentar com o conselho, fazer uma assembleia. A gente faz muita live também com os nossos clientes lá na base. Eu nem falei um pouco sobre mim, mas daqui a pouco eu conto para vocês um pouco como que a gente tem feito esse serviço. Mas lá na base a gente tem trabalhado com muita comunicação, né? Tentando estar muito mais próximo do morador, com lives, esse tipo de coisa, para poder ensinar um pouco para as pessoas como é viver em condomínio. Então, esse é um pouco dessa história que eu trouxe para vocês. A gente não aprende isso na escola, né? Olha, gente, nós vamos falar aqui no estudo, na matéria de geografia, sobre a formação das cidades, misturado com a história, e como que surgiu condomínios, como que era casas. Você vai para o interior, tem muita casa. Você vai para cidades, elas começam a ficar mais cheinhas, sobe. Bom, mas e como é que é viver em condomínio? Cara, isso vamos conversar. Mas aí, Rafa, é por aí, tá? A gente chega agora numa necessidade de discutir essa questão de regulamentação da profissão de síndico, né? Quais interesses isso afeta? De grandes empresas, grandes administradoras? Síndico tem força para tocar isso sozinho? Não sei, né? Mas é uma coisa que está no mapa agora para ser discutido. Eu acho que tem um ponto importante que você trouxe aí de toda essa história, né? De toda essa evolução da pessoa do síndico. Lá atrás, quando começou toda essa questão de condomínio e tal, e é o que você falou, né? De lá para cá, a gente teve uma evolução de regras, mas também de complexidade dos condomínios que não existia antigamente, né? Então, é exatamente o que você falou. O cara subia lá um prédio com 20 unidades, 10 de cada lado e uma escada no meio, que não tinha nem regra de bombeiro, não tinha ninguém para olhar isso. Hoje a gente tem condomínios clube, né, com condomínios mistos, você tem regra de bombeiro, você tem uma série de outras regras de segurança que não existiam naquela época, né? Então, a complexidade do trabalho do síndico, ele aumentou exponencialmente nesse período, acho que justamente por isso, né? A gente não fala mais hoje, ninguém lança mais prédio com 10 unidades de cada lado e uma escada no meio, não existe mais. Né? E aí, será que essas pessoas que entram no mercado, elas estão preparadas para seguir todas as regras, não só com relação à legislação, mas com relação à garantia, né? Com relação à segurança? Será que essas pessoas que se dizem síndicos profissionais, elas têm ciência de tudo isso, né? A gente chega diversos problemas pra gente lá no escritório de, sei lá, condomínios com pouco tempo de entrega, que tiveram alguns problemas lá, que claramente são problemas, são vícios construtivos, e na hora que você vai cobrar a construtora, a primeira coisa que a construtora fala é, tá bom, você seguiu o manual? O cara não seguiu o manual, perdeu a garantia. E aí ele traz um prejuízo enorme pro condomínio, porque era uma reforma que o condomínio não precisaria arcar, estaria abarcado ali pela garantia da construtora, e que por não saber lidar com o manual, não ter ali um engenheiro para ajudar, enfim, ele acabou não seguindo o que precisava ser feito e
perdeu a garantia. Então, assim, hoje em dia, a figura do síndico, a complexidade da profissão é completamente outra, né? E aí você tem lá, o advogado tem o AB, o engenheiro tem o CREA, o contador tem o contador tem o CRA, o médico tem o CRM. E o síndico tem que ser um pouco de tudo, né? É um pouco advogado, um pouco engenheiro, um pouco técnico de segurança, né? E você está falando de uma parte técnica, né, Rafa? Que é o extintor de incêndio, quantos por andar, a cada quantos metros, porta corta-fogo. Agora o gás não pode ficar por dentro, tem que ficar um monte de coisa por fora, mas além disso, como o Ivo disse, ainda tem que ser o psicólogo para tratar do problema, tipo assim, mas e o pet? Pode o pet? Por que o pet place é maior que o parquinho das crianças? Porque tem mais cachorro? Não sei. Então tudo vira uma grande maçaroca pro síndico dar conta, e ele tem que ser meio tudo, né? Como que você lida com esse tipo de situação? Mas você tocou num ponto aí que eu achei interessante. A gente tem que ser tudo. Mas as pessoas, os moradores de condomínio, precisam entender que o síndico não é tudo. E ele nem deve ser tudo, porque a responsabilidade é muito grande. Às vezes o síndico tem que entender isso também, né? O síndico... Às vezes o síndico não entende. toca disso. Talvez essa nova leva, talvez vai se conscientizar disso. E é uma coisa que a gente já falou em algumas conversas informais, Rafa, que vai um pouco no que eu quero te responder, Manu. O condomínio precisa entender que o síndico não é tudo. Quando a gente tem um problema de saúde, a gente vai no médico, vai num generalista. E ele fala, olha, vai para o especialista. Aí você chega no especialista, ele fala assim, você vai falar com outro, porque talvez você vai precisar de uma cirurgia. Só que não é o cara que me atendeu lá na ponta que vai fazer a minha cirurgia. E também não é esse cara que fez a minha cirurgia que vai me dar o pós-atendimento, pós-cirúrgico. Ou seja, para todos os processos existe um processo estruturado de decisão, de ouvir, de aconselhamento. Né? Então hoje, para nós que temos atuado agora nesse novo cenário com síndicos profissionais, é atuar com especialistas, então ter advogados experientes na área condominial, como vocês fazem muito bem, para aconselhar o síndico em temas relacionados à lei, porque o síndico ele pode ter uma visão. Eu sou, por exemplo, minha formação, eu sou formado em administração de empresas. Depois eu me formei em contabilidade, fiz pós-graduação em controladoria, fiz pós-graduação em finanças empresariais e depois fiz uma extensão em gestão estratégica de condomínio, que é um curso de síndico profissional que foi realizado pela FIA-USP. Então, a minha formação originária, que é a administração, é uma formação generalista. Na minha formação, eu tive aula de administração, de psicologia da administração, eu tive marketing, eu tive contabilidade, eu tive gestão de custos, eu tive uma porrada de coisa na administração. Então, com isso, eu tenho uma visão generalista. Mas eu, por si só, não tomo o lugar de um economista. Eu não tomo o lugar de um contador, embora eu também tenha graduação em contabilidade, mas mesmo com visão contábil da administração, eu não poderia assinar um balanço. Eu tive também várias matérias nessa trajetória de estudo ligadas às relações trabalhistas, direito do consumidor, direito comercial, direito trabalhista, eu já comentei, direito administrativo, direito constitucional. Eu tive matéria sobre tudo isso na administração, mas eu não sou um advogado. Mas eu tenho uma visão sobre isso, que é um pouco, talvez, do que, se a gente chegar lá, numa regulamentação, talvez seja uma carga horária que se tenha que compor aí com alguns conhecimentos mínimos para o cara ter uma noção do que tudo isso significa. Mas, no final das contas, quem vai conduzir a visão jurídica é o advogado. Se eu tenho, o Rafa comentou aqui no início, há pouco, sobre um síndico receber uma obra nova, né? Por mais que eu tenha uma noção sobre a segurança do trabalho, sobre a segurança no ambiente de moradia, sobre as relações trabalhistas ali dentro, eu preciso ter um engenheiro, um perito especialista nas normas do condomínio, orientando como aprova reformas, como mantém tudo em ordem. Então, talvez a gente vai chegar nesse ponto. Então, o síndico saber tudo, é necessário ele ter um conhecimento amplo, porque ele ainda tem essa sociedade se modificando, né? Achando que o síndico vai resolver todas as coisas. E eu sinto muito isso com os nossos clientes, com os nossos prédios, sabe? Às vezes o cara liga pra gente, tem que ser pra ontem. Olha, você tem que resolver e tal, mas ele não entende. Eu costumo dizer, né, pro pessoal que acompanha questões de condomínio, que quando a coisa é nossa, né, é como se a gente tivesse um barquinho, viu, Matu?
Eu tenho um barquinho, seu marido tem um barquinho, você vai lá, pega seu barquinho, rema pro lado, rema pro outro, rema de novo, rema pro outro. Aí os dois remam pra um lado só e o barquinho vira. Virou pro outro, o barquinho vira. Agora, quando eu tô administrando um condomínio, eu tô falando de um navio de cruzeiro, gente. Eu não consigo pegar o conselho e falar, vamos remar pra cá e vamos pra lá agora. Não, isso aqui depende de uma estrutura, de conversas, de convencimento, de análise, de orçamento, de propostas, de segurança jurídica. E aí, quando eu tenho toda essa composição, isso não é de um dia para o outro. Eu construo tudo isso e, no final das contas, dependendo do assunto, na maioria das vezes, ainda tem que levar para a Assembleia. Quando vocês na Assembleia decidirem falar assim, ok, a gente aprova, aí a gente aperta o botão para o barcão, que é o navio, dá uma guinadinha. Agora nós vamos para essa direção. Por quê? Porque vocês decidiram para essa direção. Então a gente tem esse conflito. É engraçado que, assim, quando você fala, não pode saber de tudo, porque não dá pra saber de tudo, né? Mas quando a gente fala dessa noção, muitas vezes é uma noção pra saber onde procurar. Porque a gente vê muitas pessoas que se aventuram aí na função de síndico, tem que procurar uma empresa para fazer manutenção de uma bomba X, da marca X. Aí o cara vai lá no Google e tal. Outras coisas que a gente escuta muito também, assim, em assembleia. Não, mas por que a gente tá pagando essa empresa de limpeza se eu conheço uma empresa de limpeza que é metade do preço? Ah, mas o passivo trabalhista dessa empresa é outro. A falta de certidão trabalhista dessa empresa é outra. Então é aquela coisa, não é preço, né? Não é preço, é qualidade. E quando as pessoas se aventuram sem ter o conhecimento da área, do que é de fato ser um síndico, ela não consegue muitas vezes nem onde procurar a solução. Então, não é que ela precisa ser advogado, precisa ser contador, como você mesmo disse, né? Endossando aí o que você disse. Mas minimamente, um conhecimento mínimo para saber onde procurar isso, né? Eu tô com um problema, né, com inadimplência no condomínio. Então, eu vou procurar um advogado. Aí, contrata lá um advogado de direito constitucional. Não, olha, um advogado de direito constitucional é bacana. Nada contra os colegas constitucionalistas. Mas, cara, você tem que procurar um escritório que tem uma bagagem com condomínio, que lida com aquilo, que sabe. Então, é disso que nós estamos falando. Você não precisa advogar, você não precisa ser o contador, mas você tem que entender que aquela matéria, né, é uma matéria específica demais. E cada vez mais específica, né? Isso nós estamos falando, a necessidade de regulamentar algo tão específico. Eu acho que maior do que o problema de não saber onde procurar é que muitas vezes ele nem sabe que tem um problema. Né? Não, e é um problema. Voltando ao exemplo anterior que eu dei. Tá, mas você seguiu o manual do proprietário? Que manual? Você sabia que você tinha que fazer isso? Então não é que ele não sabe quem ele procura para fazer, ele não sabe nem que ele tinha que fazer aquilo. Né? Então eu acho que esse é um ponto importante da questão da regulamentação da profissão. Se eu vou procurar um advogado, ainda que eu precise de um cara especialista em condomínio e ache um constitucionalista, ele tem uma certificação que me garante que aquele cara estudou para estar ali onde ele está. O médico, a mesma coisa, o engenheiro, todo mundo. O síndico não tem. Então o cara, ele vai no teu condomínio se apresentar numa assembleia, ele traz experiências anteriores de outros prédios que ele trabalhou ou não. Uhum. Mas você não tem segurança nenhuma de que ele sabe o que ele está fazendo. Você não tem segurança nenhuma de que aquele cara que tá ali, ele entende o que é um condomínio, ele entende o que ele precisa fazer para manter a garantia da construtora, ou que ele precisa de licença do bombeiro, ou que ele pode cobrar, ou que ele não pode cobrar. O Ivo trabalha aí, depois eu até quero que você fale um pouco sobre isso, o Ivo trabalha muito com implantação, que é a parte mais sensível, eu não diria mais sensível, né? Eu não sei quando você pega um prédio desabando, que é extremamente crítico, mas a implantação é um dos momentos mais críticos que um condomínio atravessa, né? Que você pega ali, é o que você falou, né? O condomínio é um barcão. Uma coisa é você pegar o barcão em movimento, ali todo mundo remando, e você pega um leme e continua. Outra coisa é você pegar o barcão parado. Pessoal, isso é um remo, né? Exato. Aqui é o norte. Para que lado a gente vai? E aí começar a pôr toda aquela engrenagem gigante em movimento, né? E a pessoa que tá lá na frente, será que ela sabe quem vai ter que fazer tal coisa? O que é necessário fazer, o que não é? Então, acho que essa falta de segurança que a não regulamentação da atividade traz é enorme. Você tá colocando na mão de uma pessoa
que ninguém garante que sabe o que está fazendo, o patrimônio de, às vezes, centenas de pessoas. Né? É complicadíssimo. E dependendo do problema que isso causa, né? Eu vou aproveitar aqui para fazer uma fofoca pedindo a Deus para nenhum vizinho meu ouvir ele Pet Talks. Esse episódio eu não vou compartilhar com a vizinhança, porque olha que coisa, assim, trágica que aconteceu no meu prédio. Tem nem um ano de entrega, né? Ali, sei lá, 6 meses que a galera tá morando de fato e tal. Um engenheiro super responsável, profissional, né? Colocou lá a orientação pessoal. O gás é esse modelo, é essa capacidade. Para quem tem um chuveiro é tanto, para quem tem 2... Explicou tudo bonitinho, mas aí teve um abençoado, que acho que até os gatos dele tão amaldiçoados pela 5ª geração. Teve um abençoado do morador que falou, não, eu vou instalar esse gás sozinho aqui, não vou chamar ninguém de gás para instalar. E ele simplesmente colocou a mangueira de água na mangueira do gás. E nós perdemos a garantia da construtora, porque os canos de gás ficaram cheios d'água. Tivemos que serrar o cano ali, um cano de ferro. E eu falei, mas olha, que presepada que esse cara fez, ou a mulher, não sei também, eu tô aqui supondo, eu sou mulher, vou botar a culpa em homem, então faz parte aqui, mas eu falei, pra que fazer um negócio desse, né? Olha que economia burra. Então, cara, para economizar uma instalação, morador, uma unidade que nós não sabemos quem foi, ainda nem para responsabilizar, porque a água foi para tudo quanto é canto, né? Então, a implantação do condomínio é boa sorte. Eu acho que você é um cara diferenciado, porque... É um louco, né? Grande e corajoso, né? Com devido respeito e acatamento a vossa pessoa, mas você é doido de pegar condomínio e implantação, porque é tudo uma azáfama, ninguém sabe para onde vai e que regra segue. E veja, e um condomínio que teve um acompanhamento de engenharia, teve acompanhamento lá do síndico que foi eleito lá na implantação, enfim, e deu tudo errado. Continua dando muita coisa errada, mas... Você vê, puxando um gancho pra dizer que ele é mais louco ainda, é que ele fica, né, a ideia dele geralmente fica 2 anos, aí quando o condomínio começa a rodar, ele sai. Ideia boa, né? Ou seja, quando começa o filé, ele rói o osso. Quando começa o filé mignon, ele larga a mão. Ele vai embora. Você falou algo importante, deixa eu esclarecer, né? Como é que funciona isso? Por que já me falaram, você é maluco, pega prédio consolidado, cruzeiro, é tranquilo, né? Vou cruzeiro. E a gente fala, não, a gente faz a implantação. Porque, na verdade, a nossa origem, ela é de family office, formação de family office, empresas familiares que gerem patrimônio próprio, né? E quando você faz gestão de patrimônio de família, você tem ali a figura de um cuidador, né? Tem uma coisa muito interessante que quando eu entrei nessa área, e talvez eu vou ter a oportunidade de falar um pouco aqui agora, eu fui entender um pouco o que eu ia fazer, como é que era a figura de um síndico, o que ele ia fazer, e aí estudando toda essa questão da história mesmo, como eu comentei de Babel, essa coisa, tem até... na Europa, tem uma... Mas isso trazido também do inglês, tem uma palavra que se chama Property Stewardship. Property, de propriedade, stewardship é mordomia, da palavra que deriva para o mordomo. Se a gente fizer alusão àquelas histórias clássicas, né, grandes casarões, castelos, aí tinha o mordomo lá todo arrumadinho. O mordomo é o cara que cuidava de tudo, para quê? Para o senhor, o senhorio da casa, o dono da fazenda, o dono de tudo. Então, você tem o nome que stewardship trata disso, mordomia, cuidado. Então, você tem a property stewardship, é o mordomo da propriedade, né? E aí, quando você vem trabalhar isso com bens de famílias, você também está trabalhando para cuidar dos bens da família. Então, você não deixa de ser também uma espécie de um mordomo, no sentido literal da palavra, né? E aí, de novo, voltando, como eu citei Babel há pouco, a própria Bíblia também fala isso para quem é religioso, né? Quando você entra ali no assunto, você fala assim, o bom mordomo é aquele que cuida das coisas do seu senhor, e se ele fizer bem feito, ele vai ter muitas retornos positivos, ou seja, fazer bem feito, cuidar, né? E aí a gente foi descobrir que na Europa você tem muito disso, só que é o property stewardship, não é o que a gente tem aqui no Brasil, e a gente vai entrar talvez num assunto que eu não sei se a gente deveria entrar, mas a gente vai falar um pouco do papel do administrador, o papel do síndico,
né? Porque lá na Europa, sobretudo Portugal e Espanha, a formação deles nessa estrutura de property stewardship é um único personagem faz a administração e a sindicatura. É a mesma pessoa, que é o mordomo. Eu cuido de tudo, né? Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente tem a figura do síndico na lei de 64, que regulamenta ali, não regulamentar no sentido do que ele faz, mas da sua necessidade e das suas obrigações. E você tem surgindo as administradoras que não estão lá dentro daquela lei, mas elas surgem para auxiliar na gestão do negócio. Por quê? Porque os síndicos eram moradores, não sabiam como eles não tinham habilidade financeira, como é que faz rateio, como é que faz coeficiente, como é que lê um... E agora a gente tem os subcondomínios, né? HIS, subcondomínio, lojas, empreendimentos mistos. Gente, é uma loucura. Como é que você organiza tudo isso com um síndico? Não vai fazer isso sozinho? Então, as administradoras, elas se organizaram. Elas cresceram muito. Elas tomaram uma proporção muito significativa nisso tudo. E, de certa forma, Rafa e Malu, a administradora hoje, ela também tem esse papel de dar toda uma segurança para o síndico. Ela ajuda o síndico. Né? O síndico, quando ele não sabe de nada, a primeira pessoa que ele corre é para a administradora. Ó, preciso de um orçamento. Precisa trocar os extintores. Ele nem sabe que existe pó químico, água, não sei o quê. Não sabe nada. Ele só sabe que ele precisa de recarga dos extintores. A administradora manda 3 orçamentos, ele vai olhar o mais barato lá e vai fazer. Nós temos no Brasil essa situação de que nós temos um setor de administração de condomínios extremamente forte e organizado. O que me inveja, né? E às vezes eu fico também um pouco inconformado, porque quando eu olho para o lado da regulamentação, eu penso, poxa, se tem um grupo tão forte e organizado, por que os síndicos também não conseguem se organizar? Porque para cada condomínio existe um síndico, né? A gente está falando agora de síndicos profissionais que tem 10, 15, 20 condomínios, sei lá, um ou outro fora da curva tem 100 condomínios, são empresas muito grandes, organizadas. Mas a gente está falando que basicamente o cara vai ter um condomínio ou 2. Então a gente está falando de uns 30 mil síndicos. E a gente não está falando de 30 mil administradoras. Porque cada administradora tem a administradora maior do Brasil, tem 4.500 condomínios em torno disso. É a 5ª maior do mundo, é a maior da América Latina, não vou dar nomes aqui. Mas, e quem vem atrás dela está falando em 1.400 condomínios, depois 1.800 condomínios, 900 condomínios. É uma indústria, é um setor muito forte. Apoia muito o síndico, mas ao mesmo tempo, talvez também enfraqueça ele, talvez nessa demanda, porque ele é a autoridade e o síndico é o personagem central da gestão de um condomínio. Mas, de novo, Rafa, o fato do cara não ter toda a experiência, ele é amparado e suportado, recebe o suporte da administradora, que é muito bom. Mas vai ter que entender como que isso vai acontecer. Porque o síndico é que deveria ser o líder do negócio, o gestor, o orientador, que direciona... Quando dá errado, ué. Quando dá errado? Quando dá errado, ele é o principal. Quando dá errado, é ele que vai pra reta, é ele que é polo passivo na ação judicial. Então, eu acho que esse é o ponto, assim. Eu acho que parte da resposta do teu questionamento sobre administradoras muito grandes e muitos síndicos, né? A questão do síndico ser mais pulverizada é justamente pela exposição. O síndico, ele tá muito mais exposto que a administradora pela própria natureza do cargo, né? Mas quem tá ali na linha de frente, quando dá errado, quando não dá, quem tem responsabilidade legal sobre as coisas é sempre o síndico. Então, quando as coisas não vão bem, a tendência é que a cabeça do síndico role e a administradora continue. E mais, e a gente tem diversos casos no escritório assim também. Quando o síndico sai, que um conselheiro assume, ou o conselho assume, ou o subsíndico assume, a primeira pessoa para quem ele pede socorro é a administradora. Não só o síndico pede socorro para a administradora, os próprios condôminos pedem esse auxílio para a administradora. Ah, o Ivo saiu. Vamos tirar o Ivo. Né? A primeira coisa que o pessoal faz é, administradora, precisamos convocar uma assembleia. Exato. Você tem síndico para me indicar? Exato. É isso mesmo. Você entendeu? Então, E se a administradora é ruim, a culpa também é do síndico. A culpa é do síndico. Se a administradora não exerce o papel dela corretamente,
a culpa não é da administradora, a culpa é do síndico. Chegou o boleto em atraso. E quando o síndico tem alguns problemas e etc, e a administradora é boa, você fala assim, a administradora é boa, mas o síndico é o que quebra tudo. Então é muito injusta a sua posição. É uma posição síndico profissional também que não deixa de ser política. Tudo que depende de voto, você precisa ter maioria para poder vencer ou entrar ou fazer. E se manter, né? E se manter. E talvez seja mais difícil do que se manter. Então, a política do dia a dia, a boa política da conversa, do ouvir, de fazer, ela é fundamental. E aí, um ponto que vocês trouxeram que eu fiquei de explicar também é essa loucura de implantar o prédio, organizar o prédio, ajudar a constituir a cultura organizacional, as equipes, as empresas, deixar tudo rodando, tudo com garantia da construtora, tudo funcionando, e depois acaba o seu mandato embora. Por quê? Porque foi exatamente a experiência que a gente identificou que seria muito mais benéfica a nós e ao condomínio. Por quê? Porque quando você, embora seja um cargo político, quando você tem um projeto limitado e não um projeto de poder, de ficar assim, até porque a gente está falando agora de uma profissão remunerada, né? Então, lógico que as pessoas, eventualmente alguns valores, dependendo do porte do condomínio, chama a atenção de qualquer um, né? Então, aquilo também desperta a pessoa e fala assim, eu vou derrubar esse cara e eu vou pegar esse cargo, eu prefiro esse salário aí, né? Essa remuneração. Então, até para que a gente pudesse ter uma perspectiva de entregar um projeto e implantar o condomínio, a gente tem uma régua de trabalho lá. A gente sabe que quando a gente é eleito, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Ir para a vistoria, receber trazer um engenheiro, procurar o advogado para nos auxiliar, falar com a administradora, buscar o CNPJ do condomínio, abrir a conta do condomínio, fazer as alterações de titularidade, organizar o condomínio, trazer a terceirizado, ver quais são as primeiras empresas que vão cuidar dos primeiros equipamentos do condomínio, começar a aprovação de projetos com os moradores. É uma infinidade de coisas só no primeiro mês. Uma porrada de coisas. E depois vem o dia a dia. O cara que o projeto dele demorou 2 dias para ser aprovado, o cara tá lá no grupão falando mal de você, né? Aí o mesmo cara que tá falando mal de você, que você aprovou o projeto dele, disse o que ele podia fazer, ele vai lá, abre o shaft, diminui o shaft, corta um cano, conecta no outro, depois lá embaixo dá um vazamento e aí a gente vai descobrir quem foi como. A culpa é do síndico. Mas aí, enfim, toda essa dinâmica, né? A gente tá sujeito à questão política, porque se a pessoa reclamou de você no grupo, acaba que a maioria que às vezes concorde com você e não tá vendo você se defender, ou não tá tendo a oportunidade de te ouvir, ela tá começando a acreditar, porque tanta gente que fica falando mal do síndico, que esse cara não é bom mesmo. Então, a gente já diz desde a implantação, nosso projeto é limitado. A gente implanta o condomínio, quando o condomínio está implantado, a gente entrega para os moradores. Isso tem sido feito, tem funcionado, né? Lógico, alguns falam assim, você é louco, você vai perder receita. Mas é o nosso modelo, né? Pode atender alguns, pode não atender a outros. E eu já participei de processos de entrevista para condomínio que me questionaram sobre isso. Mas você não vai continuar? Eu falei, minha proposta é não continuar. Aí a pessoa fala, então você não serve para o nosso prédio, porque a gente quer alguém que fique aqui muito tempo. Eu falei, tá bom, tá tudo bem, é assim que funciona. Você trouxe 2 pontos aí que são bem complexos, assim, que a experiência mostra que dá bastante conflito. Você fala, que eu concordo plenamente, que o cargo de síndico é um cargo político, e ao mesmo tempo você me fala que você trabalha só com implantação. Na maioria das implantações, ou em boa parte das implantações, você vai lidar com pessoas que nunca moraram em condomínio. E essas pessoas que nunca moraram em condomínio, muitas vezes não sabem como é que funciona uma estrutura de condomínio, sempre foi dona do próprio quintal, nunca teve que dividir com ninguém, aturar pessoas com interesses diversos, criança gritando. Como é que você... qual que é o caminho para se manter num cargo político cercado de pessoas que nunca viveram naquele cenário? Eu vou olhar para a câmera para mandar um abraço para o William Jordão, que trabalha comigo. Ele é um cara do marketing, já trabalhou com política também. E eu disse para ele, William, eu não gosto de político. Eu não gosto de política. Ele falou, você é o melhor político que eu conheço. Eu falei, pô. Por quê? Porque, na verdade, é isso. Eu acho que a política é você conversar, cara, né? Você tem que conversar, você tem que ouvir as pessoas. E eu não faço isso porque, gente, eu tô fazendo política para conversar. Não, eu tô fazendo porque eu sei que você tem uma necessidade. Qual é a sua necessidade? Se eu puder ajudar agora, eu vou ajudar agora. Se eu não puder, eu só quero que você entenda que existe um processo. A gente vai ter que conversar porque a gente tá comandando um navio. E a gente vai ter que ir para cá ou para lá, mas isso tem que ser construído com todos. Então, vamos conversar, mas eu tenho que ouvir. E tem essa questão, olha, gente,
tem, desculpa a palavra, tem o cocô do cachorro lá no pet, cara. Com foto no grupo do condomínio. Exatamente. Aí você vira investigador. O cocô tá fresco ou tá duro? DNA, entendeu? Por quê? Porque tinha uma pessoa lá agora há pouco, mas o cocô que você identificou, ele tava duro. Então, se estava duro, não é dela ou dele. É de outro. Então vamos... Gente... Acontece todo dia, enfim. Aí você vai dizer o quê? Isso eu não vou trabalhar, não vou... Cara, você vai ter que conversar, vai ter que falar com a pessoa, falar com o outro. No limite, você tem que estabelecer regras. Gente, isso é convivência. É cada um fazer o seu papel. Eu sou da seguinte visão. Tem gente que não gosta, mas eu sou da seguinte visão. Cara, se eu entrei no pet com o meu animal, se eu ver algum cocô, cara, eu já vou saquinho pegando. Pra tentar organizar. Agora, tem gente que fala assim, não pega, vai pro grupo, tira foto, abraça tudo. Eu também sou a favor de pegar. Eu não preciso falar desse ponto do cocô, que é importante, do cocô do cachorro do Pet Place, que o vizinho não pegou. Tá pegando? Eu não tô jogando direta pra ninguém. Mas eu também pego o cocô do cachorro dos outros, porque no condomínio tem muito os anti-bancada cachorrista, entendeu? Então eu sou da bancada cachorrista. Eu tenho 3 cachorros. Então, eu não vou dar motivo pro meu vizinho que odeia cachorro, pra ele ficar falando que o condomínio dele é sujo, porque... Então, a gente acaba limpando o cocô do cachorro. E isso é política mesmo, é você fazer... E civilidade, né, mano? É urbanidade. Eu ajudo a cuidar, entendeu? Exato. Se eu acho lá, sei lá, alguém que deixou um papelzinho de bala cair lá no boulevard do condomínio, na entrada do condomínio, cara, pega, bota no lixo. Não, mas tem gente que quer simplesmente pegar o celular e tirar foto. Não pega, tira foto. Mas não pega. E bota no grupo. Cara, a culpa é do síndico. E aí vai lá o síndico conversar. E aí é isso. É cansativo. Mas é um processo. É um processo que a gente está disposto a trabalhar com isso. Tem que aprender, tem que conversar. Então, por isso que eu mandei um abraço para ele. Porque quando eu falo que não gosto de política e nem de político, ele fala, você é o melhor político que eu já conheci. Porque você conversa com as pessoas. Então, a gente vai fazendo esse tipo de política, né? Não, legal. Ivo, muito bacana. Queria que você falasse um pouco da base, que você ainda não falou, né? Falou bastante sobre você. Fala um pouco da base, a história, para o pessoal conhecer, saber um pouco da tua empresa. Cara, legal. Falar da base é interessante, porque eu trabalho há quase 20 anos, né? Eu trabalhei com uma família que tinha um patrimônio e que tem ainda, né? Ele é cliente, essa família é nossa cliente hoje. E a gente ajudou a desenvolver um escritório de family office. E no passado isso não era muito notável no Brasil. Hoje existem grupos muito sofisticados de gestão de patrimônio de alta renda, que olha tudo, desde o financeiro, patrimônio Brasil, fora do Brasil, imóveis, investimentos com imobiliários, esse tipo de coisa. E o meu relacionamento um pouco com a gestão de patrimônio, ele foi começando a partir daí, né? Nesse período todo eu comecei a trabalhar lá muito jovem, nesse período todo eu fui estudando, fiquei 10, 11 anos direto estudando. Eu fiz 4 de administração, terminei, fiz mais 2 de controladoria, terminei, já fiz mais 2 de contabilidade, porque eu consegui fazer o sanduíche, aproveitar várias matérias, virei contador também, depois fiquei mais 2 fazendo pós-graduação em finanças, depois fiquei mais 1 ano fazendo a extensão no gestão de profissionais, síndicos profissionais. Então, nesse processo todo, você vai estudando, vai acumulando um pouco de experiência e conhecimento e também se relacionando com as pessoas, né? Então, nesse processo, eu falava muito com advogados, eu falava muito com bancos, eu falava muito com contadores, eu falava muito com incorporadoras, com imobiliárias. Então, você vai vendo um pouco dessa questão do que eu comentei, né? Do stewardship, do property stewardship, do mordomo, do cuidado do patrimônio, que era o que a gente fazia. Mas aí, acho que você chega naquela fase, né, Malu, de uma idade que já beira os 40 anos e você começa a ficar olhando para trás e fala, puxa, 20 anos trabalhando com isso, né? Comecei lá como assistente, depois virei um controller, depois virei um gestor geral do Family Office. Aí você fala, pô, mas o que eu sou, né, meu? Porque em alguns momentos da vida você fala, pô, se eu fosse pro mercado, eu podia ser um CFO em alguma empresa, sei lá, eu podia ter uma multinacional, ter feito algum curso sanduíche fora do país, mas sei lá, você ficou aqui num escritório pequeno, fazendo gestão de patrimônio, estudou um tempão, o que você é? E aí eu acho que eu tava uns 3 ou 4, uns 4 anos já. Um dia eu tava conversando com a minha esposa sobre isso, né? O nome dela é Débora, vou mandar um beijo pra ela também aqui. E a Débora sempre me ouve e depois ela me dá alguns insights, né?
que às vezes ela nem sabe do que ela falou, ela nem entende porque ela falou aquilo, mas na verdade a inteligência dela me trouxe até a base, nos trouxe até a base. Né? E aí eu tava desabafando, Malu, e aí eu falei assim, tô cansado, sabe, não sei o que eu sou, não sei se eu sou um assistente, se eu sou um controle, se eu sou um diretor financeiro, mas eu tô cansado. Ela falou, Ivo, para com isso, você tem 20 anos de experiência, olha a sua trajetória, você conquistou um monte de coisas, você teve um monte de oportunidades, você cuida do patrimônio dessa família, Ivo, de várias famílias hoje, você é um cara que está ali no dia a dia, olhando detalhes, sabe, para que tudo vá bem, você é a base da família, Ivo. Aí eu falei, como assim eu sou a base da família? E aí surgiu a base, base cuidando do seu patrimônio. É essa a nossa empresa, né? E a gente está há 3 anos. E aí, numa dessas oportunidades, quando a gente colocou a empresa para rodar mesmo, eu fui falar com o chefe da família, falei, olha, agradeço, estamos juntos há tantos anos, mas agora eu tenho que ir, agora é o meu desafio, eu tenho que ir. Ele falou assim, tá bom, vai, mas eu vou ser seu cliente. Eu falei, então tá bom, maravilha, vai me ajudar ainda mais. E aí a gente colocou a empresa na rua, né? E nessa ocasião a gente estava conversando com uma incorporadora, que a gente tinha relação por causa dessas questões do Family Office, e tinha ali uma possibilidade, porque o que se discutia ali, eu participava muito da viabilidade, do financeiro, olha, será que esse empreendimento vai dar resultado? Para quem vai investir, vale a pena comprar X unidades? O terrenista vai entrar com o terreno, ficar com unidade? E depois, quando vai construindo, você vai acompanhando a evolução financeira daquele negócio. Então eu participava, representando essa família, em alguns eventos de incorporadores que estavam construindo condomínios. E num determinado momento, o prédio estava para ficar pronto, e o que se discutia ali era o seguinte, bom, o prédio vai ficar pronto e quem vai administrar o prédio? Vai ser eleito um síndico morador que vai se apresentar na hora? Ou a gente vai buscar um síndico profissional, quem vai administrar? E eu participando ali, o pessoal falava, precisava de alguém com uma visão multidisciplinar, precisava de alguém sistemático, alguém organizado, porque precisa... E aí eu também conversando com eles, porque essa é a minha visão também, sabe, mano? Eu penso assim, uma incorporadora, quando ela entrega o prédio, é a marca dela, é o nome da incorporadora. Ela pode vender todo o estoque dela. Daqui 2 anos ela pode não ter nenhuma unidade lá, mas daqui 20 anos aquele imóvel vai continuar sendo da incorporadora X. Foi aquela incorporadora que fez. E se a transmissão do bastão ela é mal feita, construiu o prédio, top, elege seu síndico, moradores se reúnem, passa a primeira assembleia, elege seu síndico aí, o síndico vai, dá problema, não consegue, vem, troca 2, 3, 4. Em 3 anos, às vezes a pessoa tem 5 síndicos. Então, o que acontece? Eu tenho 3 com menos de 1 ano. Sentiu aí? É a história da minha vida essa. Você já me conta. E aí, o que aconteceu? E aí, nessas conversas, né, eu falei, olha, se eu for síndico, eu preciso ter independência. Eu não entro aqui para proteger a incorporadora. Mas também não vou me aliar aos moradores para sair processando a incorporadora. Nós vamos olhar tecnicamente o que estiver acontecendo. Vou me amparar com o jurídico, vou falar com o engenheiro, vou buscar os especialistas, vou entender a estrutura de tudo isso aqui. E a partir daí nós vamos tomar decisão. E eu preciso de canal aberto com vocês. Vocês precisam me ajudar a... Não, Ivo, você pode contar que a gente vai ajudar em tudo que for necessário para as garantias, que precisar de suporte e tal. E aí, foi nesse sentido que eu entrei, né? Ou seja, eu migrei desse... Migrei não, porque eu continuo gerindo o patrimônio, né? Hoje a gente faz o cuidado do patrimônio de uma forma mais expandida, que é cuidar de muitos clientes. E feito isso, a gente entrou, né? E aí, em pouco tempo, a gente começou a administrar um condomínio, tinha 300 unidades, estava com quase 6 meses de atraso. E, assim, eu mergulhei no empreendimento, e a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal, organizar o condomínio, um condomínio de referência na Zona Norte, muito bacana. A administradora na época, que é uma das maiores do Brasil, que fazia administração lá, e eles falaram, olha, nós estamos fazendo uma parceria com a FIA USP e nós vamos patrocinar um curso de síndicos profissionais para... Nós temos 40 vagas. E nós estamos convidando os síndicos que a gente acha que são síndicos promissores do futuro. E a gente vê em você características disso. Você gostaria de participar desse curso? Eu falei, claro, com certeza. Ganhei uma vaga e tô eu lá no meio do curso. E chego lá, tem 40 síndicos. Não conhecia ninguém. E aí, de repente, você tem todos os famosos aí do mercado, né? O Márcio Ashkov dando palestra, pessoal grande aí. Você, caramba, que isso? Um dia me falaram assim, né?
ele, né? Acho que o Márcio estava dando a palestra, falou, vocês são privilegiados de estar aqui e tal, fazendo esse curso patrocinado e tal, porque vocês são a referência aí na visão da empresa para síndicos do futuro. E tô vendo aqui que vocês têm 500 condomínios, pelo menos, representados aqui. Aí eu olhei pro lado e falei, oi? Como assim 500 condomínios? Tem 40 pessoas. Onde estão os 490? Pois é, porque eu tinha 1 ou 2 naquela ocasião. Eu falei, não é possível. Isso aí, nas outras aulas, eu já... Quantos condomínios você tem? Aí o cara tem 18. Como é que você administra 18 condomínios? Eu tenho um aplicativo, eu tenho não sei o quê. Mas é de implantação, porque implantação é pauleira, né? Não, é implantação, né? Prédio consolidado, implantação é de louco. Ele não pega implantação, não. Aí você levantou a mão. Você não pega implantação, entendi. Aí você vai para outro. Quantos condomínios você tem? Tenho 40. Falei, o quê? 40 condomínios? Eu tenho uma equipe, minha mulher trabalha comigo, minha cunhada trabalha comigo, nós somos uma equipe em 3, a gente atende com 40 condomínios. Falei, porra, que legal, muita implantação. Muito pouco implantação. A maioria tudo condomínio consolidado. Falei, pô, legal. E aí tá lá os especialistas. Vem um cara para falar sobre números da economia. Aí o cara começa a falar. Expectativa de entrega de condomínios no ano de 2025 para a cidade de São Paulo. 980 condomínios novos. Você fala, caramba, ninguém quer condomínio de implantação. O meu tá indo. Você vê o oceano azul aí, cara. Olha a oportunidade de você trabalhar com implantação. E aí a gente desenvolveu nossa metodologia exatamente para trabalhar com implantação. E é isso que a base está fazendo até aqui. Não é fácil, né? É difícil. Tem condomínio que às vezes não gosta do nosso modelo. E aí a gente é muito transparente. A gente já fala, olha, se vocês não estiverem gostando, a gente senta. Não vamos ficar criando oposição para ninguém. Não deu certo, paciência. Vamos encerrar e nós vamos pedir renúncia. E vamos embora. O importante é o prédio seguir. Tá? Mas a maioria dos condomínios que a gente entrou, a gente continua e a gente conclui o mandato, entrega. Esse ano, agora, final do ano para cá, e esse ano a gente entregou 5 condomínios dos que a gente administra, porque a gente começou lá atrás, há 3 anos, a gente começou a implantação. E foi muito bem, e aí quando eu digo, né, quando a incorporadora, ela sai, vende tudo, mas o nome dela fica, para nós da base tem sido um orgulho também ter sido a primeira empresa que implantou aquele condomínio. Então, nosso nome vai ficar lá também. Então, é isso. Nós estamos aí no mercado. Mas você vê que quando tem o contato da incorporadora, já existe o histórico, né? O seu histórico a sua formação, que não era só acadêmica, mas era uma formação profissional aí, uma mochilinha de 20 anos. Você contou a quantidade de pós-graduação eu perdi aqui na hora que... Eu perdi no meio do caminho. Fazia o outro aí. Eu perdi a conta. 10 anos ali estudando, mas foi muito bom. E aí, quando você vai para esse curso, né, foi aí promovido para as grandes cabeças aí pro futuro, você já chega com a mochila cheia, né? Essa é a verdade. E agora você não é mais o síndico profissional de implantação do futuro, né? Do presente. Já. Agora é pensar o futuro, né? Como organizar, que acho que é o que a gente começou falando na primeira pergunta, né, cara? Como que a gente vai organizar esse mercado? Deixa eu falar uma coisa, você mulher aqui, representando as mulheres, né? Acho que é questão de um mês, quero falar até para o pessoal, para as mulheres que estão ouvindo a gente, foi sancionada a regulamentação da profissão de doula. Eu fiquei tão feliz, eu sou... E você nunca pariu e ficou feliz, imagina, gente. Meu pai faleceu, eu tinha 6 meses de idade. A minha irmã mais velha tinha 7 anos. Entre a minha irmã mais velha e eu, ainda tinha 3 no meio. Somos em 5 filhos. Eu, o único homem com 6 meses e as 4 mulheres, e minha mãe. Então, ficamos uma casa com 5 mulheres e um menino. Eu costumo dizer que eu tenho um homem com uma alma feminina. Eu entendo a luta das mulheres, eu entendo a dor das mulheres. E quando eu vejo questões relacionadas a isso, quando eu vi, poxa, foi regulamentada a profissão de doula, mas eu fiquei tão feliz. Doula é o parto humanizado para vocês que... Você tem filhos? Ainda não, só cachorro. Então, não pariu, mas é mãe, né? Tem a alma, mulher. Então, esse processo de regulamentação da profissão de doula, né? Porque você tem que saber ali, você tem que ter um conhecimento mínimo. Você não pode dizer assim, olha, eu vou virar doula. Eu vou lá e eu vou... Não, gente, você tem que ter esse conhecimento técnico, você tem que ter as manobras, você tem que ter um curso específico, você tem que saber quando fazer, você tem que sentir a necessidade. Eu tô falando pelo que eu acho, porque não pode uma mulher chegar lá e falar, vou fazer o parto na outra. E aí, eu fiquei muito feliz, Malu, com a regulamentação da profissão de doula. E aí, fiquei pensando, falei, poxa, gente, essa é uma luta.
e ela foi alcançada. Agora, quando a gente cuida do patrimônio de milhões de pessoas vivem em prédios. Milhões. E a gente não tem uma profissão regulamentada. Você não vai num dentista, você não vai qualquer pessoa, você pode arrancar meu dente que tá doendo? Você vai num dentista, que é uma profissão regulamentada, que sabe o que ele tá fazendo. Não, e assim, condomínio, né, é uma matéria tão importante quanto casa própria, né? Porque é isso que nós fizemos aqui, o comentário, né? O infeliz comentário que eu fiz do que aconteceu, né, no meu prédio em fase de implantação, de quando acontece uma situação dessas, de ter que reformar, ter que refazer, ainda na garantia, que isso que é o que mais dá raiva, que nós perdemos a garantia por conta de uma instalação de gás mal feita por um condômino, aí você aumenta a cota condominial. E às vezes a pessoa ela não está preparada financeiramente para suportar esse tanto de rateio. Ó, deu ruim aqui no gás, vamos ratear isso. Ó, fizeram a coisa errada aqui, vamos ter que ratear a coisa tal. Então a má administração do condomínio, ela pode ser sim um objeto de você perder o seu imóvel, porque a pessoa que está preparada para pagar 300, 400 reais de condomínio e de repente ela tem que pagar 800, de repente ela tem que pagar 1.200, né? 5 mil de condomínio e não paga, a pessoa pode perder o imóvel. Então, é uma profissão, a de síndico é uma profissão que é super relevante, regulamentar isso é super relevante no sentido da gente profissionalizar mesmo, de trazer pessoas que tenham um mínimo de base, um mínimo de estudo, base, né? De trazer o mínimo da base, o mínimo de estudo e de relacionamento e etc, para não fazer do condomínio uma loucura que possa custar, inclusive, o sonho, a tão sonhada casa própria de alguém, né? A gente fala muito disso, Malu, só trazendo um gancho que você falou, né? Às vezes a pessoa tá ali preparada para pagar 300 reais de condomínio, porque ela já tem que pagar uma parcela alta de financiamento, mais a reforma, mais os móveis novos, né? E aí vem o síndico, faz alguma coisa errada, aumenta a cota, e o cara simplesmente não tem como pagar. Mas eu acho que é isso, né? A conclusão mesmo é essa. A gente tem aí diversas profissões extremamente relevantes, outras nem tanto, que tem regulamentação, e aí você tem uma profissão de síndico que envolve a administração do patrimônio de tanta gente, que qualquer um pode chegar lá e falar, deixa eu me candidatar aqui, e às vezes o cara não tem a menor noção do que tá fazendo ali, né? Especialmente nessa parte de implantação, que é crucial, né? Sim. E acho que o curso, a regulamentação, ela é importante não apenas no sentido de preparação, de certificar de quem tá apto, sim, quem é apto, mas até mesmo vamos aqui fazer um paralelo com o nosso com o conselho de classe, né? O que a gente conhece de conselho de classe, de fazer mesmo uma seleção. Não sei, de fazer uma seleção, pente fino, manter a pessoa, ela precisa entender que a função dela é importantíssima, que ela tá gerindo ali, né, paga todo mês, que pode confiar em mim que eu faço a boa gestão, né? Então, além de ter que, dessa regulamentação proporcionar a gente, né, que é leigo, eu sou só uma moradora, eu sou advogada de casa pra fora, de casa pra dentro eu sou condômina. Então, além da gente precisar dessa certeza de que o síndico ele é apto para exercer aquela função, a gente também precisa que essa regulamentação nos traga uma forma de fiscalizar isso. Então, não é assim, sou síndico e agora já era. Não, manter fazer uma reciclagem, né? Fazer uma reciclagem sobre os conhecimentos múltiplos que tem que ter e, por que não, a fiscalização mesmo e uma dureza em cima de pessoas que muitas vezes escorregam porque não sabem, outras vezes escorregam porque querem e, enfim, e acaba que prejudica a imagem de um profissional tão importante, né, que é o profissional do síndico. É isso. A gente tem bastante coisa que ainda precisa ser encaminhada, né? Eu acho que deve ter grupos aí profissionais que estão pensando nisso, algumas associações e próprias administradoras mesmo, grandes, que têm força aí, que pode atuar. Mas eu almejo aí no futuro, e eu gostaria que isso fosse um pouco mais rápido, né?
que pudesse ter discussões fortes para organizar esse mercado, porque é um mercado que movimenta bilhões mesmo, com B de bola. É muita coisa. É a cadeia toda, né, que é envolvida com tudo isso, a geração de emprego, o tipo de gestão. E como você falou, mano, às vezes uma gestão ruim, ela afeta o primeiro imóvel, né, a experiência de morar em condomínio. Deixa a pessoa machucada, né, um atendimento ruim de um síndico, uma experiência ruim com a questão financeira. Eu comentei aqui, por exemplo, eu sou contador. Todo começo de ano a gente tem que fechar o balanço das empresas do ano anterior, né? E eu, como contador, eu assino esse balanço. O responsável pela empresa, que é o administrador da empresa, ele assina esse balanço. Sabe como que é feito no condomínio? A gente tem a administradora, paga todas as contas, o síndico confia cegamente na administradora, né? Até porque ele não tem habilidades para ver contas, né? Facilidade de leitura do demonstrativo. Então ele confia na administradora. A administradora faz o papel dela também correto. E aí ela entrega para os conselheiros todo mês a pasta digital. O conselheiro tem que dar uma avaliação, posição, se aprova ou não aprova, mensalmente. Mas a maioria dos conselheiros não olham, né? E isso vai empurrando. Quando chega lá no final do ano, que você tem que cumprir o ano de exercício fiscal, você chama uma Assembleia Geral Ordinária, que é para aprovação das contas. Aí quando vai para aprovação das contas, o pessoal começa... Aí, uma semana antes, todo mundo quer ver as contas e começa a pensar os maiores números. Chega lá na reunião, é uma bagunça. O conselho viu? Não viu, mas não aprovou. Não aprovou. Aí, pô, discute. 1 hora, 2 horas discutindo isso, vai lá e aprova. Ou aprova com ressalvas. Eu acho que numa regulamentação seria muito prudente que a gente tivesse ali mensalmente. O administrador tem que assinar né? Porque a administradora, ela tem o CRA dela, do conselho. O síndico vai ter que ter alguma espécie de firmar ali sua responsabilidade também. O síndico assina, a administradora assina, o advogado eventualmente dá o visto dele. Hoje a gente não abre uma empresa limitada se não tiver o visto de um advogado. Graças a Deus. Que bom, né? E para nós também, porque a questão jurídica é validada por vocês. Agora, do ponto de vista jurídico, da conformidade, o advogado assina. Do ponto de vista administrativo operacional, a administradora assina. Do ponto de vista de representante legal, como o administrador de uma empresa faz, o síndico assina. Quando chega lá para a Assembleia, ó, tá aqui. Hoje não tem nada disso. Então, assim, é muita coisa para fazer, né? Vamos ver se essa leva, Rafa, e esse mercado que pode estar se transformando, traga muita coisa boa para a gente ter um sistema mais moderno, mais transparente e que atenda aí a necessidade dos moradores, né? Eu acho que é isso. O mercado é relevante, é uma função importante e que está passando aí sem regulamentação, né? Acho que a ideia é essa, a tendência é que a gente chegue nesse ponto ideal. Mas, Ivo, muito obrigado aí pela presença. É um prazer. Papo, poxa, extremamente enriquecedor. Continuo te achando meio louco aí de pegar só implantação. Mas isso aí é um parênteses. Mas, de novo, muito obrigado. Eu acho que esse debate aí só tende a enriquecer aí a sociedade como um todo, né? Porque a gente vive numa cidade que cercada de condomínio e a tendência é só aumentar, né? Então, de novo, muito obrigado aí. Espero te trazer aqui mais vezes aí. Sucesso para LP Talks e, Malu, prazer te conhecer também. Rafa, prazer estar aqui com vocês. Toda a audiência de vocês aí também. Um abraço para vocês. Sucesso para vocês no condomínio de vocês. Não é fácil a vida de síndico, mas vocês também estão no direito de vocês de cobrar, né? Então, espero que o seu síndico esteja te atendendo ou tentando te atender da melhor forma possível, tá bom? Sucesso para vocês e para todos eles. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu.